Os amigos que através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet também estão conectados conosco. Nós estamos iniciando nossos estudos aqui no Centro Espírita Leon Denis, e aos sábados nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas esta semana a nossa casa está homenageando o nosso codificador, Allan Kardec. Então hoje nós não teremos a leitura do livro dos Espíritos, e sim uma palestra que será feita pelo nosso querido Saulo, em homenagem ao nosso Allan Kardec. E na hora do espaço, a nossa querida Regina fará o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, os itens 11 a 13. Aqui na nossa casa nós temos uma página do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1. São psicofonias do nosso querido altivo caríssimo Panfiro, e essa mensagem traz a assinatura de Antônio de Aquino. O título, Com Kardec em Direção a Deus. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ouvi falar de Kardec, o codificador da doutrina espírita, e ouvi falar de alguém que soube trazer a mensagem do mundo espiritual para a Terra. Alguém que recebeu o ideário do mundo elevado e que, envolvendo o planeta em vibrações elevadas, procura trazer à humanidade a paz, o equilíbrio, a visão do mundo além da matéria, enfim, o mundo espiritual. Quando nos recordamos de sua figura humana, sentimos que o homem comum aos olhos do mundo, ele soube ser diferente aos olhos dos bons espíritos e de Jesus. Trazendo a visão da espiritualidade, pôde mostrar à sociedade de então, como vem mostrando até os dias de hoje, o que ocorre nas cidades espirituais em torno do planeta e também as consequências dos nossos atos como encarnados. Muitos perguntam, e para que isso serve à humanidade? Outros indagam, serão verdadeiras as notícias que nos chegam através da chamada doutrina espírita? Responderemos afirmativamente, sim, são verdadeiras. Todos os homens capazes de perceber o mundo espiritual atestaram pelas próprias percepções a veracidade de que a vida continua e de que todos continuaremos a despeito de nossa crença ou da descrença que possuímos. Mais ainda, todos veremos os resultados objetivos, práticos, do progresso que fizemos ou deixamos de fazer. A reencarnação, tão pródiga em ensinamentos, igualmente nos mostra que deveremos crer equilibradamente na continuidade da vida. Olhemos para aqueles seres que sofrem, vejamos os que choram, auscultemos o coração daqueles que padecem a fome, a sede de justiça no dizer do Evangelho. Auscultemos o nosso coração para dizermos a nós mesmos se estamos sendo justos ou injustos para com Deus. Busquemos os corações dos fracos, dos oprimidos, dos cansados, dos sofridos, daqueles que choram pelas dores porque passam e que voltam-se para Deus, dizem assim, meu Deus, abençoa-me. Abençoa-me na luta em que vivo, na luta em que me encontro. Abençoa-me, meu Deus. Pergunte a todos aqueles que já passaram pela viuvez, pela orfandade, pela perda dos seus entes queridos, os mais queridos, e que foram consolados pelas notícias do além, ou mesmo pela visão objetiva da continuidade da vida, e passarão a crer, porque o sentimento da fé assim o pedirá. Esqueçam aqueles que ostentam, dizendo que todas as comunicações, em verdade, a nada nem a lugar algum os conduzem.
conduzem, sim. Elas os conduzem ao equilíbrio, à visão da verdade espiritual, à confiança em Deus. Quanto àqueles que, por um acaso, dentro de seus corações, tragam a negativa da vida e a descrença de Deus, deixe-nos. Eles viverão também, eles caminharão até o dia que encontrarem a verdade. Nesse dia dirão: ah, Deus, enfim creio. Por ora são sofredores, são infelizes, são descrentes, são os que trazem a alma profundamente marcada pela ausência de paz. Felizes que somos todos nós, os que cremos, prosseguiremos ajudando aos que ainda não creem. Se por uma razão qualquer você se perguntar: de que valem todas essas mensagens? Para que servem? A resposta virá afirmativamente: para que em nosso coração tenhamos a plenitude de Deus. Assim, fortalecidos, estaremos preparados para enfrentar todas as vicissitudes da vida terrena, de boa vontade, com amor, com a certeza da vida espiritual, cheios de confiança em Deus. Então, não só os que sofrem, mas todos aqueles que creem reconhecerão: eis que Deus existe, eis que temos um Pai. Por mais que a nossa alma, às vezes envolvida em falsos intelectualismos, proclame a existência do nada, consagraremos a verdade pela confiança, pela bondade, pelo sentimento do amor. E a nossa caravana seguirá. Kardec, naturalmente, à frente de todos os encarnados com a doutrina. Todos os que estão degredados na terra encontrarão alívio nesta abençoada doutrina, conduzida pelas mãos abençoadas desse homem. Agradecidos, diremos assim: seguimos a caravana imensa na direção de Deus, o Pai. Kardec nos trouxe a noção da vida espiritual, é certo, mas trouxe para todos nós, sem sombra de dúvida, a certeza da existência de Deus, para que assim possamos sentir Deus, o Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, o grande Criador de nós mesmos, a quem devemos o fato de existirmos. Que isso fique claro em todos os corações, para que ninguém se julgue superior e capaz de conduzir a própria existência sozinho. Muita paz, meus irmãos. Que Deus os ajude a encontrar o caminho da confiança em seu amor e a manter a certeza da paz em meio a tanto sofrimento em busca da paz permanente. Muita paz, Antônio de Aquino. Lindíssima a mensagem de Antônio de Aquino, né? Então, envolvidos nessa mensagem que tocou tão profundamente os nossos corações, vamos unir os nossos melhores sentimentos e vamos fazer a nossa prece inicial. Deus, Criador de todos nós, Kardec, nosso codificador, Jesus, o nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, para mais uma noite onde iremos refletir, estudarmos sobre a doutrina espírita. E hoje, em particular, Senhor, iremos relembrar o nosso codificador Allan Kardec. Que todos nós, encarnados, desencarnados, possamos estar aqui, Senhor, envolvidos nessas vibrações de paz e amor, para que assim possamos sair daqui fortalecidos, consolados, Senhor, por essa doutrina. Abençoe, querido Deus, aos nossos irmãos Saulo e Regina, que farão uso da palavra, que eles possam ser envolvidos por vossos mensageiros de luz e paz a nosso benefício. Abençoe a nossa noite de estudo, e que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais,
em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, hoje nós não teremos a leitura do livro dos Espíritos. Vamos passar a palavra ao nosso querido Saulo, desejando a ele um bom estudo. Que Deus te abençoe. Muito boa noite a todos. Boa noite também a todas. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de uma profunda gratidão a Deus, redobrada na noite de hoje, pela possibilidade que tem sido conhecer nessa encarnação a doutrina espírita. Quase sempre nós demoramos alguns anos para perceber a grandiosidade da doutrina espírita em nossas vidas. E chega um certo momento em que nós nos perguntamos como seria se não conhecêssemos a doutrina espírita, de modo que a nossa perspectiva de olhar o mundo e os nossos modos de viver se confundem com a tentativa cada vez mais organizada, apesar das nossas dificuldades, de vivenciar aquilo que Allan Kardec nos legou. Há um texto que nós queríamos imitar na noite de hoje, porque dizem que aquilo que é bom a gente imita, copia, no livro Palavras de Vida Eterna, que Emmanuel intitulou Onde e Quando Nasceu Jesus. E é muito interessante o raciocínio de Emmanuel, porque ele evoca alguns dos mais importantes personagens do Novo Testamento para responder a essa pergunta que, historicamente, nós temos tido tanta dificuldade. Hoje é fato histórico, antropológico, o fato do Jesus histórico. Mas durante muito tempo questionamos até se Jesus havia existido mesmo. E Emmanuel, fugindo um pouco a esse lugar comum, diz que se perguntássemos a Pedro onde nasceu Jesus, talvez Pedro respondesse que Jesus nasceu naquele cair de tarde, quando o galo cantou pela terceira vez. E ele, Pedro, se apercebeu equivocado, se apercebeu distanciado da proposta do Mestre, porque, afinal de contas, por estar a sua vida material em risco, ele tinha negado tudo aquilo que divulgou e defendeu como um dos amigos mais fiéis de Jesus até ali, a ponto até, revelando a sua contradição humana, e a nossa é maior, naturalmente, de cortar a orelha do soldado quando ele vinha prender o Senhor, pela defesa, pelo amor que tinha a Jesus, e naquele momento o arrependimento sincero, a percepção de Pedro de que a sua fidelidade era aparente, mas superficial, não efetiva, porque então ele estava abrindo mão de tudo em que acreditava para salvar-se a si mesmo. Naquele momento Jesus nasceu, e graças a Pedro e à Igreja do Caminho, Paulo depois conheceu o cristianismo, e graças a Paulo, provavelmente, nós estamos aqui hoje. A cristandade se fez pelo trabalho árduo de Paulo de espalhar a boa nova. Diz Emmanuel que se nós perguntássemos para aquela mulher pega em adultério e levada ao apedrejamento onde Jesus nasceu, ela diria que Jesus nasceu no momento em que se abaixou diante da areia e começou a notar, equívoco por equívoco, daqueles mais comuns no nosso dia a dia, porque não são tão diferentes assim os nossos erros de hoje, daqueles de há 2000 anos atrás, os nossos julgamentos de hoje. Talvez tenhamos, e não é assim também em todos os lugares do mundo, trocado as pedras por postagens no Facebook, mas os julgamentos e o apontamento do erro do outro, sem percepção do nosso, ainda é uma marca
da nossa estrutura psicológica. E para aquela mulher, Jesus nasceu quando não a julgou, quando não foi mais um a apontar o seu defeito, e perguntou-lhe, depois que todos os homens, dos mais velhos para os mais novos, largaram as pedras e se foram: onde estão aqueles que te julgaram? Eles se foram, mestre, respondeu aquela mulher. Então vá também, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Emmanuel diz que se perguntássemos para Paulo onde nasceu Jesus, ele diria que Jesus nasceu na estrada de Damasco, mas que efetivamente ele percebeu o nascimento de Jesus no deserto, quando introjequitando, quando mergulhando em si mesmo, como orienta Leon Denis, ele foi avaliando no seu comportamento orgulhoso, vaidoso, ainda que já na promoção, na divulgação da Boa Nova, o problema central, e não nas perseguições, nos ultrajes, nas questões externas que ele vivenciava. Emmanuel continua dizendo que se indagássemos de Tomé onde Jesus nasceu, ele incrivelmente responderia que Jesus nasceu morrendo. Porque só após a sua morte, apesar do convívio direto com o Mestre dentro de casa por anos, ele percebeu que Jesus era realmente o Filho de Deus. Se perguntássemos para Ananias onde nasceu Jesus, ele diria talvez que, apesar de tê-lo conhecido e seguido por tantos anos, só quando ele foi o escolhido para curar Paulo, é que ele efetivamente brotou dentro do seu coração. Se perguntássemos então para João onde nasceu Jesus, aquele que era um menino, e que junto a Tiago e os outros apóstolos puderam ouvir desde cedo as palavras de Jesus, talvez o apóstolo querido dissesse que nasceu em Pátimos, quando no seu exílio ele percebeu também, pelo exercício do autoconhecimento, que Jesus não viria com um reino de aparências exteriores, mas com um protocolo de ação no mundo diferenciado. E a partir desse momento, recebendo o Apocalipse, João se coloca como discípulo fiel do Cristo. Emmanuel, no segmento do seu raciocínio, nos pergunta: e para ti, onde nasceu Jesus? Se é que para nós, Jesus nasceu já. Porque é interessante notar, seja no comportamento daqueles que para nós são personagens do Evangelho, mas exemplos de conduta também, se estudarmos com carinho e com afinco, seja nessa bela literatura de Emmanuel, que tem um descolamento profundo entre o conhecimento do Cristo, que nós temos já há muito tempo, e o surgimento dele dentro de nós. A percepção da salvação que Jesus nos oferece e a execução de um protocolo de trabalho que é de autossalvação, que sempre foi. Mas é tão difícil reconhecer que a salvação é uma autossalvação, que nós demoramos séculos nos desvios teológicos, nas manipulações da letra, para reconhecermos como verdade que só o comportamento mudando é que a felicidade vem. Porque mesmo quando Pedro ficava noites em claro, acompanhando o Mestre nas suas preleções, ora, o primeiro culto no lar de que temos notícia foi fundado na residência de Pedro. Ele abria mão do convívio com a família, do seu trabalho profissional, para ser aquele, pela leitura que fazemos do Evangelho, o único que seguia Jesus de perto e que renunciava à saúde do corpo, às vezes, para trabalhar com o Mestre, para viajar com o Mestre. Mas a salvação de Pedro não se deu no momento em que ele ouviu Jesus falando da Boa Nova.
a ficha caiu para Pedro no momento em que ele percebeu que dentro de si havia ainda esse descolamento entre teoria e prática. Essa diferença entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós sabemos. E em doutrina espírita isso é muito importante, fundamental. Porque enquanto nós ficamos na fase do eu acredito nos espíritos, a minha crença me diz que Deus existe, nós continuamos a precisar, no dia a dia, de provas exteriores que efetivamente respondam a essa crença. E somos abalados aqui e ali, no exercício da crença, quando o mundo do lado de fora não está exatamente como entendemos que deveria estar. Poxa, mas como pode a crença? Essa história espírita de mundo de regeneração? É uma pergunta que provavelmente a maioria de nós se faz no tempo de hoje, no nosso Brasil e em todo o mundo. Como pode essa descrição de coração do mundo e pátria do Evangelho, se quando eu olho para fora, a realidade ainda é essa? Quando nós acreditamos, quando temos um sistema de crença, nós entendemos do lado de fora algumas contradições, reconhecemos algumas contradições. Quando nós sabemos, quando nós temos a certeza de que Deus existe, de que Deus é soberanamente justo e bom, de que Deus é onisciente e onipresente, o que significa que Ele está em todos os lugares e sabe de tudo. Mesmo que não entendamos aquilo que está acontecendo, nós não questionamos. Porque sabemos que no determinado tempo, que é o de Deus e o do livre-arbítrio das criaturas, as coisas hão de acontecer. Então eu não preciso reconhecer na minha família, na rua que eu moro, no país em que eu resido, os sinais claros da regeneração. Até porque a nossa dificuldade de entender o tempo que vivemos é imensa. Mesmo do ponto de vista da história, nós nunca, em nenhuma era, em nenhuma época, conseguimos nem dar nome para aquele tempo que vivemos. A criatura que acordava lá no século XII, de manhã cedo, para realizar suas atividades, não entendia que estava na Idade Média. A Idade Média é uma classificação que nós fazemos a partir do momento que passamos para um outro tópico de entendimento da humanidade, de visão social, que o iluminismo traz, e olhamos para trás e pensamos, nossa, aquilo era tão complicado, tão trevoso, tão ruim, aquilo era o médio. Agora nós estamos na Idade Moderna. Nós não precisamos compreender item por item, porque a nossa inteligência não acompanha mesmo ainda os movimentos da regeneração, que é global. Mas quando nós temos a certeza de que Deus existe, nós também não ficamos aflitos. E talvez essa seja a tentativa central aqui hoje da nossa reflexão. Porque se há um tempo em que Jesus nasce para cada um de nós, talvez seja urgente, depois de 160 anos, a pergunta: onde nasceu para você, onde nasceu para mim, Allan Kardec? Porque Allan Kardec, para ele, nasceu em 18 de abril de 1857. Quando pela primeira vez o nome Allan Kardec vinha a público assinando um livro espírita. Não sejamos ingênuos. O Livro dos Espíritos é escrito por Allan Kardec. O Espírito Verdade, responsável pela missão que chamamos Terceira Revelação,
estabelece, como diz Canuto de Abreu, uma invasão organizada, e as mensagens do mundo espiritual pululam pelos mais diversos médiuns, países, cidades. Mas é Allan Kardec que dá um corpo de doutrina àquelas informações. As perguntas do Livro dos Espíritos não foram feitas, todas elas, a um espírito. Allan Kardec organiza as mensagens recebidas, muitas vezes fazendo perguntas para textos já existentes e dando uma organização filosófica a isso que entendemos hoje como Espiritismo. Kardec não nasce em 3 de outubro de 1804. Aliás, quem nasce em 3 de outubro de 1804 é morto por Allan Kardec em 18 de abril de 57. Num exercício magistral, oferecendo-nos um exemplo de renúncia extrema. Porque Allan Kardec, enquanto Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era um nome conhecido na França. Imaginem vocês, não vamos aqui comparar com nenhum autor brasileiro, seria didático, mas pelas gravações não vai bem. Mas imaginem vocês alguém reconhecido em nosso meio por obras na área da pedagogia, das letras, da fisiologia, da política, da sociologia. De repente, esse alguém para de publicar, troca de nome e se torna espírita. Mesmo hoje, em que vivemos, no Brasil pelo menos, o único país efetivamente com estatísticas espíritas, né? E ainda assim somos 4% só, mas só é possível comparar ao Brasil, porque na França ninguém conhece espiritismo atualmente, ainda muito pouco, mesmo nos Estados Unidos, na Europa, são brasileiros que fazem um trabalho de fôlego e de base. Mas naquela época, alguém absolutamente positivista, alguém que vivia no meio do magnetismo, que tinha uma ação no campo da educação, que vinha de um histórico, esse sim muito conhecido, da pedagogia de Pestalozzi, a partir de um ensino e de uma teoria absolutamente importante para a nacionalidade francesa, que é o pensamento de Rousseau, e esse alguém se apaga atrás do nome de um sacerdote druida. Celtismo, mesmo hoje, na Europa do século XXI, falar em povos celtas, falar em druidismo, em tríades, soa místico. E Allan Kardec mata o próprio nome para deixar aparecer efetivamente a doutrina espírita. E para nós, Allan Kardec não há de nascer no dia em que nós lemos o Livro dos Espíritos pela primeira vez. Nem quando nós ouvimos falar do seu nome, talvez numa casa espírita, nessa casa espírita, quem sabe. Allan Kardec não necessariamente nasceu dentro de nós. Porque mesmo do ponto de vista da organização das nossas instituições espíritas, nós não entendemos Allan Kardec ainda. Não entendemos Allan Kardec quando pegamos a tríade espírita, ciência, filosofia e religião, e a separamos numa violência doutrinária irresponsável e que desrespeita o pensamento kardeciano. Porque Kardec só pensou o contexto como um todo. Kardec negou até 1864, 5 anos antes da sua desencarnação, o Espiritismo como religião. Como religião do ponto de vista daquilo que a antropologia aponta. O que é uma religião para a ciência antropológica? Um conjunto de dogmas, organizado por um corpo sacerdotal, com práticas litúrgicas, sacramentos, símbolos, rituais. O Espiritismo não tem nada disso. E mesmo quando em uma de suas viagens espíritas, Kardec, conversando com os espíritas de Lyon, reconhece que o Espiritismo pode sim
ter um caráter de religião, ele o faz afirmando que quando as instituições espíritas, as sociedades espíritas, escolhessem essa via como a única, nós perderíamos a possibilidade da certeza e ficaríamos com a crença. Eu acredito nos espíritos. Então prova que eles existem. Ah, não, mas não dá para provar, né? Eu acho que eles existem. Doutrina espírita não pode ser, eu acho. Nós temos esquecido os clássicos espíritas que nos dariam base para responder a essa pergunta. Olha, há um livro em que nós temos uma catalogação cansativa de referências em que grupos sérios, seja em sociedades espíritas, seja em academias europeias, reconhecidíssimas, do século XIX e XX, estabeleceram comunicação com o mundo espiritual. E nessa obra, em mais de 200 de notas, o autor faz referência a pelo menos outros 117 autores, todos eles anteriores a 1920, que estabelecem método de trabalho. Esse livro se chama No Invisível. Ah, mas é um livro muito pesado, denso. Às vezes, para quebrar o galho de Leon Denis, a gente fala denso. Cansativo. Parece um trabalho acadêmico. Parece. Parece porque a doutrina espírita tem um viés científico muito forte e necessário. Mas nós não lemos Leon Denis. Nós não sabemos quem foi Ernesto Bozano. Não conhecemos Delane, Flammarion. Mas os romances espíritas fazem um sucesso na prateleira de qualquer livraria. E nós nos perdemos da concepção espírita na sua tríade para assumirmos algumas práticas que são ritualísticas dentro do nosso meio. Onde se tornou, por exemplo, proibido questionar uma comunicação através de um certo médium. Porque se o plano espiritual disse, eu devo fazer. Vamos lembrar, com o exercício da biografia de Allan Kardec, um trabalho esplêndido, em 3 tomos densos, publicados pela Federação Espírita Brasileira, em que Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, vejamos nós, mostram documentos em que fica muito claro uma resistência de Kardec, talvez de todas elas a que mais impressiona, ao conceito de reencarnação. Kardec não gostava da ideia de reencarnação. Apesar de muitos espíritos revelarem que a reencarnação é uma lei de Deus, porque havia, por exemplo, correntes teosóficas que diziam que a reencarnação pode acontecer, mas não necessariamente com todo mundo. Outros abominavam a ideia de reencarnação, apesar de serem espiritualistas confessos. E Kardec resiste ao conceito de reencarnação, até que o método que ele estabeleceu, a chamada universalidade dos ensinos, pudesse comprovar a reencarnação. Então, mesmo Kardec, não tendo uma simpatia com o seu sistema de crenças pela ideia de reencarnação, isso vira um pilar espírita. E não porque ele disciplinadamente colocou ali porque os espíritos mandaram, porque ele se convenceu através de um método de pesquisa acerca daquele conceito. Às vezes, nós paramos de questionar e dizemos que é em nome do respeito a determinadas pessoas, médiuns e instituições,
Quando Leon Denis, nosso patrono, em casos polêmicos na França, não só questionava, como publicamente em jornais e revistas, determinados fenômenos e mensagens por certos médiuns. Allan Kardec usa, por exemplo, na codificação espírita, talvez esse seja um exemplo mais notável, mensagens por uma médium muito segura e muito conhecida na França, chamada Madame Creel. Há até um livro, editado aqui pela editora Leon Denis, num trabalho corajoso do Altivo, um dos nossos fundadores e presidente por longos anos, que chama Reflexos da Vida Espiritual, em que ele reuniu diversas mensagens por essa médium, Madame Creel. E estudando esse livro, nós achamos lá, por exemplo, mensagem assinada por Cáritas, em Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem assim, de uma elevação inquestionável, de uma capacidade filosófica no trato com a caridade, e ao mesmo tempo de uma inspiração moral, religiosa. Mas mensagens pela mesma médium, no mesmo grupo, no mesmo ano, constam em O Livro dos Médiuns. Lá num capítulo que Kardec, nas mensagens espíritas, colocou o subtítulo: Mensagens apócrifas, falsas, mentirosas. Porque o bom médium, segundo Kardec, é aquele que é menos enganado. Há uma informação importante nas entrelinhas. Todo médium é enganado. O simples fato do exercício da mediunidade já nos coloca em risco, e Kardec dizia, a obsessão é o maior deles. Porque por mais seguro que seja aquele médium ou aquela médium, não necessariamente ele está obsediado também, às vezes fiel a uma determinada ideia de um espírito, mas que imaturo, coloca a sua opinião, e aquilo se choca com um ponto de doutrina. E nós, no movimento espírita, temos criado, às vezes, movimentos de devoção a determinados médiuns, autores, como se eles fossem chefes do espiritismo. Isso cria um risco, porque essas pessoas que na vida pública se colocam numa posição de formadores de opinião, acabam respondendo sobre aquilo que lhes perguntam. E de vez em quando, a coisa sai do trilho de um jeito, mas aí já era. Vai aparecer no YouTube, opinião espírita sobre. Isso é muito sério. Porque quem de nós pode falar em nome do espiritismo? Quem de nós está referendado para dar a última palavra sobre um determinado aspecto? E as pessoas escrevem livros inteiros para dizer que esse ou aquele tema tem essa ou aquela resposta do ponto de vista espírita. Esquecidos que estamos do método de Allan Kardec, da análise das coisas. Não precisamos jogar fora a obra de ninguém. Não é essa a proposta. Nem é um discurso polemista, de revolta, mas de análise. Análise fiel ao método de Allan Kardec. Em que nós questionamos, porque questionar nos leva à maturidade intelectual. E não o desrespeito a ninguém. Um espírito superior e um bom médium não se chateiam com o questionamento à sua mensagem. Um autor sério, com um trabalho efetivamente de pesquisa, porque o que há mais são livros inteiros em que se copia ideias e colam-se elas de formas um pouco diferentes. Se o trabalho for efetivamente de pesquisa e sério, ninguém vai se chatear com o contraponto àquilo que está se defendendo. Porque ninguém na face da terra é perfeito, no seu juízo, no seu entendimento. Um outro aspecto em que nós nos dissociamos de Allan Kardec, porque preferimos no Brasil quase que exclusivamente o pilar religião,
é a maneira como nós temos resolvido o nosso pensamento. Acreditando, por exemplo, muitas vezes, que pela presença no templo espírita, ou pelo reconhecimento da superioridade de certos espíritos que conosco atuam, e que em nosso benefício muitas vezes mantém ambientes como esse e muitos outros, nós estamos já a salvo. Pelo simples fato de estarmos no templo espírita, ou então de estarmos vinculados a certos espíritos, num trabalho que façamos, por exemplo. Outro dia alguém, vou falar um pouquinho aqui internamente, né, aqueles que nos ouvem à distância não se sintam ofendidos, nem com nenhuma referência à casa espírita de ninguém, mas de onde nós vivemos nós podemos falar um pouco, né? E depois quando assistiu a palestra do Altivo, que está lá no YouTube, sobre Casa Espírita, o título é esse até, a Casa Espírita, realizada lá no Centro Espírita Maria Angélica, que ele dizia que gostava de falar mal de presidente de Centro Espírita, então ele na condição de presidente falando mal de presidente. Então a gente é espírita, de vez em quando lavar alguns aspectos da nossa roupa suja, talvez seja importante. E às vezes nós acreditamos que por vir ao centro está tudo resolvido. Conversando com um amigo há pouco tempo atrás, ele se dizia muito decepcionado com o Dr. Herman. O Dr. Herman é um dos espíritos diretores aqui do CELD, e eu achei aquela posição estranha em si mesma, porque como que a gente fica chateado com o benfeitor, né? E ele dizia mais do que isso, que ele estava decepcionado. Porque naquele sábado ele havia ficado até muito tarde no Centro Espírita, arrumando o dia seguinte. Haveria um encontro no dia seguinte. Isso é muito comum, né? Às vésperas do encontro, quem trabalha aí nos grandes encontros da casa sabe, fica-se até um pouco mais arrumando a sala, criando um conforto mínimo para aqueles que chegarão no dia seguinte logo cedo. E ele ficou até 11h30, meia-noite, arrumando, enfeitando as salas e dando conta daqueles preparativos. E essa conversa aconteceu no dia seguinte, no dia do encontro já, às 7h pouca da manhã. Ele dizia, imagina você, Saulo, saí daqui quase meia-noite, dobrei a esquina do mercado ali e fui assaltado. Onde estava o Dr. Herman? Eu falei, olha, eu não sei onde ele estava, mas na esquina ele não há de ficar. Outros espíritos, talvez, realizando trabalhos assim, certamente existem. Mas qual é a sutileza da questão? Nós reencarnamos para viver vicissitudes, não é mesmo? Se estamos em prova, em expiação ou até em alguma missão, não vem ao caso, mas vicissitude todo mundo vai viver. Porque são absolutamente relativas à matéria, à vida no corpo. Vicissitudes quase sempre forçadas por comportamentos nossos, do ponto de vista social, no passado, que explicam boa parte da realidade, por exemplo, da nossa cidade. Ou nós, espíritas, com o nosso sistema de crença e não de certeza, ainda achamos que existe bala perdida ou injustiça no campo da lei de Deus. Desde Jesus entendemos que o escândalo é necessário. Mesmo que, ai daquele por quem venha o escândalo. E eu acho que porque eu venho ao centro espírita, faço algum trabalho que dificilmente consigo medir se é efetivamente de boa vontade ou se ainda é por dever, estarei a salvo da realidade social. Porque eu sou espírita e conheço o Dr. Herman. Como ficaria quem não conhece o Dr. Herman? Pior do que isso, como ficariam aqueles que não são espíritas? Sistema de crenças, onde as intervenções filosóficas se perderam, onde o método de análise
científico se perdeu. Porque vocês vão me perdoar, mas me explica uma lâmpada vermelha acesa dentro de uma sala de cura às 9 horas da manhã. Se a lâmpada está ali, para as pessoas não tropeçarem, porque a origem da casa é à noite, e segundo os clássicos espíritas, a luz branca, vulgarmente falando, queima fluido, dispersa a doação fluídica. Eu acendo uma luz mais fraca um pouco, o ideal seria o breu completo, para o fenômeno de efeitos físicos, para que as pessoas não tropecem. Quando eu acendo a luz às 9 horas da manhã, eu abdiquei da ciência espírita. E estou usando um sistema de crenças igualzinho à vela que eu acendo para fazer uma prece. Porque sem a vela o meu pensamento foge e eu não consigo orar. Não há problema do ponto de vista pessoal. Nenhum. Enquanto eu precisar da vela, que eu use. Porque é melhor fazer a prece com a vela do que não orar. Mas eu não posso importar as minhas questões pessoais para dentro do centro espírita. Herculano Pires, num texto absolutamente inspirado, ele faz uma distinção necessária para o tempo de hoje entre a doutrina dos espíritos e a doutrina dos espíritas. Aquilo que eu inventei. E, historicamente, tem uma explicação, como uma explicação que um amigo me deu. Ele assumiu um posto novo numa instituição militar. Não vai nenhuma crítica aqui aos militares, ok? É porque é um fato. E ele precisava organizar os plantões daquele batalhão. Pegou lá a ficha, o caderno, não sei, e foi estudando posto por posto para avaliar se estava de acordo com a sua visão estratégica ali da corporação. E ele percebeu que havia um soldado que dava um plantão, e naturalmente vários, porque o posto era fixo ali, ao lado de um monumento, na via pública. O soldado ficava sozinho a madrugada inteira do lado daquele monumento. E ele não entendeu muito bem o porquê daquilo. Antes de questionar a conduta, foi procurar no histórico da corporação, e havia uma anotação de 27 anos atrás, de que aquele monumento passaria por uma reforma e pintura. Então, ia ser criado um posto para que ninguém tocasse na tinta fresca, naturalmente temporário, e depois seria abolido. Mas nunca ninguém aboliu, nunca ninguém reparou. E o soldado estava lá, não sabia por quê. O superior não sabia por quê. E quando ele resolveu abolir aquilo que deveria ter sido abolido há 20 e poucos anos, todos o criticaram porque ele estava mudando uma coisa sem ter explicação por que mudava. Quando, na verdade, ninguém tinha explicação do porquê que era assim. Se uma coisa não tem explicação, do ponto de vista da codificação espírita, alguém inventou. Se alguém inventou, passou por um método, como o de Kardec, vários médiuns, em várias localidades, vários espíritos falaram sobre aquilo. Mais do que isso, o bom senso foi atendido? Faz sentido aquilo? Por que que os médiuns precisam ficar naquela posição para que aconteça o fenômeno, para que os espíritos se manifestem? Por quê? Naturalmente que isso não é para que saiamos por aí questionando a tudo e a todos. É para que saiamos por aí estudando Allan Kardec. Porque às vezes nós encontramos aquela prática pronta, ela é perfeitamente kardeciana, e nós não reconhecemos porque não mergulhamos fundo ainda. Abrindo mão de livro em livro, nós conhecemos hoje efetivamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quase sempre daí para frente é denso, é pesado, é chato, é grande ou qualquer coisa assim.
Abrimos mão, por exemplo, quando fazemos isso, de perceber a maturidade do pensamento do codificador, nas vezes em que ele mudava de opinião. Kardec mudou de opinião algumas vezes. Sobretudo porque novas mensagens, novas comunicações, um aprimoramento do método, ou até avanços do ponto de vista da ciência se deram. Para citar também um exemplo só, Allan Kardec trata o tema instinto e inteligência de forma radicalmente diferente em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, quando comparado àquilo que ele coloca em O Livro dos Espíritos. Qual Allan Kardec nós vamos estudar em torno do tema instinto e inteligência? E a Revista Espírita? Porque estamos falando de Céu e Inferno, de Livro dos Médiuns e de Gênese. E a Revista Espírita? Já paramos para pensar? O tamanho do laboratório que é a Revista Espírita? Kardec comentava sobre tudo. Há um texto fantástico em que Kardec faz uma pergunta: a mulher tem alma? E estabelece um programa feminista espírita por apresentar as condições de igualdade natural e social da mulher. E ele não fazia isso só do ponto de vista teórico, né? Porque na prática, Allan Kardec organizou a Sociedade de Estudos Parisiense e montou inclusive um estatuto, uma organização material, para que aquilo que ele estava entendendo das informações espíritas pudesse ser materializado. E então, uma das materializações mais interessantes dessas ideias espíritas, que é um conceito básico também: somos espíritos imortais. Não nascemos pela primeira vez hoje, e não será a última também. De modo que é absolutamente impossível, vocês vão de concordar, a olhar para a criatura, o seu documento, a sua origem, a sua classe social, a sua etnia, e dizer se ela é ou não é, se ela pode ou não pode, qualquer coisa. Mas do ponto de vista mediúnico, não havia uma médium na organização da codificação espírita com mais de 18 anos. E às vezes, chegamos em certas instituições espíritas e ouvimos assim: é necessário chegar a um certo momento da maturidade cognitiva, material, às vezes organizar a sua vida material para depois se dedicar à mediunidade. Por que Kardec não agiu assim? Por que Kardec não falou para a senhorita Jafé, ou para a irmã Sidufo: olha, você vai, se casa, tem seus filhos, organiza a sua vida profissional, se for o caso, e depois, com o tempo que te sobrar, você vem psicografar? Por quê? Será que é doutrinário quando um médium ostensivo chega na casa espírita, ele ser colocado por 5 ou 10 anos para estudar espiritismo, para só depois trabalhar mediunicamente? E o fazemos em nome das perturbações possíveis que isso pode ocasionar. Perturbações que nas primeiras reuniões espíritas não se deram, apesar de serem todas adolescentes. Porque isso não tem a ver com a maturidade de cada um dos médiuns, mas com o programa de trabalho que aquele que está dirigindo a reunião estabelecerá. Aí, o motivo seguinte é: mas nós não somos Kardec. E não sabemos separar o joio do trigo. E nunca seremos Kardec.
Porque preferimos errar protocolando uma igualdade de tratamento, quando em verdade cada um é um médium. Onde e quando Kardec nasceu para mim? Naquilo que eu realizo do ponto de vista espírita, no trabalho social, Kardec nasceu para mim? Eu atendo à necessidade daquele corpo faminto, com frio, com sede, sem um lugar para morar, mas lembrando que é um espírito, e dando a ele tudo que eu tenho de mim, do ponto de vista afetivo, fazendo a diferença em termos de vibração na vida daquele irmão em Cristo. Quando eu aplico um passe, eu tenho consciência de que, se por um lado a estabilidade orgânica é possível com a troca de um fluido malsão por um fluido são, como diz Kardec, mais importante do que isso é o envolvimento que eu posso promover naquela hora, inspirado por guias da humanidade, para que aquela criatura se inspire também e cure a alma, onde eu não posso atuar com fluido. Será que, do ponto de vista da filosofia que é o Espiritismo, quando eu estou estudando, eu consigo mergulhar, perquirir, questionar? Ou eu digo que Deus é a causa de todas as coisas, a inteligência suprema e ponto? E não dá para questionar mais do que isso, porque se nós tivéssemos condições, os espíritos teriam dito: é o mesmo problema que Leon Denis enfrentou no Congresso Espírita. Quando em 1890, lá na Bélgica, queriam abolir os questionamentos acerca de Deus. Porque diziam: nós não vamos entender mesmo. Se nós passarmos a olhar o Livro dos Espíritos como verdades acabadas, que não vamos entender mesmo, para além daquilo que está escrito ali, nós não teremos entendido nem o método de Kardec de fazer aquilo ali. Quanto mais a filosofia que está expressa no livro. Que nós possamos colaborar naquilo que pudermos para a reunião desses três aspectos da doutrina espírita. Que nós não caiamos nas generalizações. Que nós não tiremos o coletivo pelo caso de um. Seja um médium, seja um irmão, seja um educando. Porque senão, nós colocamos aquilo que a ciência ainda materialista conseguiu pensar. E precisamos reconhecer a evolução da ciência. E como diz Kardec, absorvê-la. No trato com a doutrina espírita, no caso de instinto e inteligência, certamente. A teoria de Darwin, mais do que isso, o pensamento espiritualista, que surge naquele momento também, influencia Kardec para que ele reveja instinto e inteligência. Faremos isso, está tudo no seu lugar. Mas que não o façamos colocando o paradigma materialista acima de novo do espírita. Porque senão eu transformo a minha sociologia em algo que apaga o espiritismo. Eu transformo o espiritismo porque a minha psicologia o apaga. E nós temos feito isso quando generalizamos. Como que nós podemos dizer, depois de trabalhos sérios de Hermínio Miranda, de Palhano Júnior, talvez os únicos autores brasileiros que conseguiram entender o método de Kardec e reaplicá-lo em pesquisas espíritas sérias. Como que eu posso generalizar depois que eu entendo que cada um, trazendo traumas de outras encarnações, vai expressá-los de uma forma? Então eu digo para a criança: para de besteira, deixa de ser bobo.
vai para o seu quarto, encara seu medo e fica sozinho lá dentro. Eu não sei quais são os traumas que aquele espírito tem em relação ao escuro. Bianca nos lembrou bem num café literário há pouco tempo na nossa feira espírita, na Bienal do CELD, do livro Nossos Filhos São Espíritos, em que é um caso interessantíssimo em que o espírito tinha de uma outra encarnação um trauma com o parabéns, com o ato de cantarem parabéns, que envolvia uma questão grave que o levou a desencarnar na outra vida. Imagina se eu trato com generalização e digo, para de besteira, não faça vergonha, está todo mundo aqui para comemorar o seu aniversário e você está chorando. Entendendo o espiritismo na sua conjuntura, porque não há outro espiritismo senão a reunião de filosofia, ciência e religião, eu preciso respeitar o tempo do outro. O que não tem nada a ver com mimar a criança, dizer sim sempre ou não toda vez. Tem a ver com conhecer aquela alma, porque ela nasceu dentro da nossa casa, a ponto de saber quando dizer sim e quando dizer não. Porque vai ter uma hora que é só uma birra. E mesmo podendo dizer sim, eu direi não. Poxa, você podia ter deixado. Mas é importante dizer que não dá. Porque senão, como muitos, ele cresce achando que sempre vai dar. E não é verdade. A vida dirá muito mais nãos do que sims. Mas às vezes tem aquele sim que parece uma besteira, mas que quando eu digo, o outro entende que eu compreendi. O outro vê brilhar o amor, a compreensão no coração daquele que talvez seja o único que aceitaria um pedido tão pequeno, mas tão necessário dentro de si. O último texto que Leon Denis escreveu foi o prefácio à biografia de Allan Kardec. Aliás, ele não escreveu, ele ditou, porque estava plenamente cego, isso nos primeiros meses de 1927. E nesse texto, Leon Denis fala um pouco do amor, da organização que Allan Kardec estabeleceu no seu grupo espírita. Porque Allan Kardec se comunicava frequentemente, já nos idos de 27, em vários grupos espíritas da Europa, e ainda por ser publicado, mas com algumas cartas e manuscritos já em grupos espíritas brasileiros também, que sirva de informação para a polêmica Chico-Kardec, né? Porque Chico estava encarnado já há 10 anos. E Kardec diz para Leon Denis, numa das mensagens que está escrita no final do livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que a doutrina espírita, ela é ao mesmo tempo a reunião das verdades e mais um pedaço do quebra-cabeça da verdade. Vale a pena a mensagem. Evolução e finalidade do pensamento humano. No finalzinho do Gênio Céltico, assinada por Allan Kardec. Que nós possamos entender que nós fazemos parte de um movimento que precisa se enxergar como mais um pedacinho da verdade. Para não cair na arrogância, na prepotência. Mas, ao mesmo tempo, um movimento que precisa reunir as verdades, para que nós não fragmentemos a doutrina espírita. E escolhendo a parte que melhor nos cabe, deixemos de lado a origem dela, o pensamento de Allan Kardec, a organização das informações do Espírito Verdade. Que nós possamos, nesta noite, nesse mês que entra, em que se homenageia Allan Kardec, tentar responder honestamente se Allan Kardec já nasceu para nós. E se não tiver nascido, que nós possamos trabalhar para que o nascimento seja a reunião dessa tríade espírita. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso querido Saulo pelo estudo que ele nos trouxe na noite de hoje e com certeza ele estará aqui conosco outras vezes.
Dando prosseguimento ao nosso trabalho, a segunda parte é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comentado pela nossa querida Regina na hora dos passes. É o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, e a nossa Regina irá comentar do item 11 ao 13, mas nós iremos ler somente os itens 11 e 12 e sugerimos, ao chegarmos em casa, lermos todos os itens. Não julgueis para não ser julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. Não julgueis para não ser julgados, pois sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Anotado por Mateus no capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério, e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a sua opinião sobre isso? Falavam assim, tentando, a fim de terem do que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim, Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. Anotado por João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. Agora nós convidamos o nosso corpo mediúnico, já previamente preparado para a tarefa do passe, que o mais silenciosamente possível, de acordo com as orientações dos nossos companheiros, vão se colocando na direção necessária para a transmissão dos passes. E também convidamos os amigos que, através da internet ou através da Rádio de Janeiro, também participaram do nosso estudo para esse banquete espiritual que agora será servido, né? São os passes. Lembramos sempre que nesse momento de unção mais íntima com o nosso guia espiritual, os benfeitores espirituais da nossa casa, vamos lembrar de orarmos sempre uns pelos outros. Orarmos pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil. Orarmos uns pelos outros. Mais uma vez, unindo os nossos melhores sentimentos, vamos fazer a nossa prece. Jesus, Tu és o nosso amigo mais íntimo. E Tu sabes bem o que se passa em cada coração. Tu bem sabes, Senhor, das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Aqui estamos, Jesus querido, a Te pedir que através dos passes sejam aliviados as nossas dores emocionais, físicas, que através dos passes, Senhor, possamos ter mais fé, sermos consolados, Senhor. Abençoe a esse momento, Jesus querido, o momento dos passes. Graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho fala de misericórdia. Através dos estudos espíritas, aprendemos
que todos nós ainda temos as nossas falhas, que estamos progredindo, avançando, aprendendo as leis de Deus. E quando o Evangelho fala de misericórdia, de perdão, devemos analisar as nossas ações. Quantas vezes nós censuramos no nosso irmão uma conduta que nós também fazemos ainda? Isso é muito importante nós analisarmos dentro de nós. Temos autoridade moral para censurar o nosso irmão diante daquela conduta ruim que ele fez? Será que na situação em que ele se encontra, na posição que ele ocupa, se eu estivesse lá, será que eu também não faria a mesma coisa? Não cederia àqueles impulsos, àquela condição que todos estão acostumados a fazer também? Então, esse conhecimento é muito importante. No momento em que estamos falando da vida alheia, criticando a conduta das pessoas, o que será? Eu procurei saber o que aconteceu ou eu apenas saio espalhando as coisas que eu ouvi falar? Isso é muito perigoso. Podemos destruir a vida de uma pessoa por informações que nós achamos que aconteceram. Como será que está aquela pessoa, a sua vida, para que ela, naquele instante, tenha feito aquele tipo de ação? Não devemos concordar com o mal. Mas, ao analisarmos, a falarmos sobre uma conduta ruim, até para ajudar em outras coisas que aconteçam na vida, para ajudar outras pessoas, nós devemos analisar também. Com que intenção eu estou falando sobre aquilo? É para o bem de tantas outras pessoas ou é apenas com o sentido de denegrir a imagem daquela pessoa? Aqui, quando fala da mulher adúltera, aquelas pessoas procuraram analisar como vivia aquela mulher, como era tratada. Então, há muitas ações na vida de que nós não temos conhecimento. E outras que nós conhecemos, que ainda fazemos e temos a coragem de criticar aquele nosso irmão também. Nós temos que ter autoridade moral para falar de alguém. Será que nós temos essa autoridade moral? E é isso que nós estamos desenvolvendo com o estudo da doutrina espírita. Conhecer ainda onde nós falhamos. Reconhecer, ainda faço sim. Mas eu sei que é errado, mas eu vou melhorar. Da próxima vez não farei mais. E é assim que a gente vai desenvolvendo dentro de nós as virtudes que Jesus ensinou. Eu mereço perdão. O outro também merece. Porque eu também erro, o outro também erra. Nós estamos ainda no mundo de provas. Estamos desenvolvendo ainda todas essas virtudes. Então vamos ter misericórdia com o outro. E entender, não concordar com o erro, mas entender a situação e procurar ajudar ao invés de criticar. É muito fácil criticar. Eu sei que aquela conduta é errada do meu irmão, mas o que eu posso fazer para ajudar? Em que sentido? Uma prece, não criticá-lo, não denegrir a sua imagem, entender o que aconteceu na vida dele, por que ele age dessa forma. E vamos assim, tentando entender como funcionam as coisas da vida. Jesus nos mandou perdoar tantas vezes forem necessárias. E tudo isso nós aprendemos na doutrina espírita. Aprendemos que somos espíritos, que iremos reencarnar tantas vezes forem necessário para todos nós, para o nosso aperfeiçoamento. Que a lei de Deus é perfeita. E quando nós nos afastamos dela, nós sofremos. Tantas coisas nós aprendemos. Tanto estudo que temos para nos orientar, para que possamos nos conduzir melhor na vida. Então tenhamos misericórdia. Ao invés de criticar, que possamos ajudar através da nossa prece. Se eu não tenho nada materialmente ou de alguma forma que eu possa fazer ou agir, então eu vou orar.
Vou pedir a Deus que ajude aquela situação, aquela criatura naquele momento. Vamos nos analisar também, se eu também não faço igual ao outro. Graças a Deus. Mantenhamos os nossos corações silenciosos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. O Espiritismo trouxe ao mundo corporal a vivência, a experiência, a ambiência espiritual, com a qual Kardec concretizou através de suas obras, possibilitando aos que estavam encarnados, alguns, relembrar de sua vivência como espírito, e para outros, em sua grande maioria, começarem a perceber uma vida espiritual diferenciada, com a qual muitas vezes ainda não se reconhecera, e que através da análise, do estudo, das percepções, da mediunidade, de todos os conceitos trazidos, pudera ele refletir e se tornar, pelo menos, um simpatizante das ideias do Espiritismo. E ao retornar ao mundo espiritual, tendo a sua confirmação através destes estudos, e onde, pelo esforço e pela própria análise de vida em que está se situado, pudesse se transformar num defensor dessas vivências espirituais, com as quais, em futuro próximo, ao retornar ao mundo corporal, terá ele outras atividades, outras necessidades, mas principalmente tem dentro dele o reconhecimento de que é um espírito imortal, com o qual jamais será, como outrora, um simples viajor, sem destino, sem rumo, sem direção, mas que agora, ao perceber dentro de uma análise mais profunda de sua existência, ele irá se reconhecer como parte integrante desse universo, da existência de Deus, de um propósito maior de se tornar um espírito, pelo menos bom, e futuramente superior. O progresso Carlos Filhos traz ao espírito a sua fé inabalável, o reconhecer através dos tempos tudo aquilo que vem aos poucos numa atitude de reconhecimento da divindade, estudando e trabalhando, possibilitando não só a sua ascensão espiritual, mas dentro do planejamento oportuno do crescimento de todos os espíritos da face terrena que ampliam este desejo do Criador para o crescimento espiritual de todos aqueles que aqui habitam, nas suas múltiplas densidades e vibrações, para que, ao se reconhecendo o espírito imortal, tome uma atitude interna
crescente de conviver com todos aqueles que estão ao seu lado de maneira sublime, equilibrada, amorosa, afetuosa, distribuindo não só o sentimento de paz e tranquilidade, mas de confiança e de fé, que aqueles que já têm consciência da vida espiritual naturalmente adquiriram através das suas existências, das suas vivências e do reconhecimento de sua existência espiritual. Portanto, caros filhos, consideramos o Espiritismo, com todos os seus desdobramentos, com todos aqueles que assim participaram, um marco importante do processo evolutivo da face terrena, na construção dos valores espirituais com os quais o espírito se desperta e jamais irá retroceder em seus conhecimentos e atitudes, com as quais assim traz, imbuídos por sua própria natureza, a responsabilidade, não só por si, na sua construção de elevação, mas também através de todos aqueles que, dentro desta jornada evolutiva, estão presentes em sua ambiência. Que Kardec possa, através de seu empenho, coragem e fé, receber todos os pensamentos positivos de amor e de gratidão de todos nós por sua força e esta determinação que fizeram de maneira construtiva e educativa valorizar a presença desse mundo espiritual no mundo corporal. Que Kardec receba de todos nós os melhores pensamentos e sentimentos com os quais, ao chegar a este codificador, possa ele igualmente, irradiando em sua bondade plena, ser traduzido para todos nós no incentivo de continuarmos a divulgar de maneira serena, também educativa, o Espiritismo no mundo corporal. Assim, caros filhos, nos despedimos a todos, lembrando que todos vocês foram aqui socorridos e amparados, foram aqui recolhidos todos os desejos, pensamentos e solicitações de todos os seus corações, para que sejam oportunamente atendidos conforme as possibilidades, as necessidades e as determinações provindas do mais elevado. Oremos todos e busquemos a Jesus os melhores sentimentos para elevarmos os nossos pensamentos, para criarmos um campo de frutos benéficos que irão crescer mesmo em horizontes áridos, em terrenos difíceis, e que irá sustentar a presença de Jesus junto a todo esse ambiente terreno. Que Deus e Jesus e Kardec sustentem a todos os corações, propiciando sempre, dentro da natureza espiritual de cada um, o desejo de aprender e de ajudar cada vez mais o crescimento da face terrena, dentro desse ambiente de lutas e provas e expiações, para os quais todos nós
sempre estaremos assim presentes a auxiliar a todos aqueles que desejam a conhecer a vida espiritual elevada. Muita paz para todos e fiquem com Deus, mais uma vez dizendo: Senhor Jesus, os nossos corações, Senhor, estão agradecidos. Agradecidos a esses espíritos que nos sustentam, nos sustentaram. Agradecidos a Kardec pela renúncia que fez, pelo empenho que fez para nos deixar, Senhor, uma doutrina consoladora, para nos fazermos acreditar que somos espíritos imortais. A esse espírito, Senhor, Allan Kardec, como nosso querido Dr. Herman nos falou, que ele receba de cada coração, encarnado e desencarnado, que foram bafejados com a sua ajuda, que foram bafejados, Senhor, com essa doutrina, que foram sustentados, Senhor, que ele receba, Senhor, o nosso sentimento maior de gratidão, e que esse sentimento, Senhor, chegue a nosso Kardec, para que ele se sinta feliz e que assim, Senhor, nós possamos continuar o estudo da doutrina, o estudo, Senhor, da abençoada doutrina espírita, para cada vez mais entendermos e nos tornarmos espíritos melhores. Que a sua paz, Senhor, que a paz de Jesus, que Kardec, que Deus possa nos ajudar e nos iluminar. E que seja em nome de Deus que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Lembramos aos nossos amigos que já estão abertas inscrições para o 28º encontro sobre medicina espiritual. Será no dia 8 e dia 22.